Quantos estão felizes por estarem na presença do Senhor nosso Deus? Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Os irmãos acharam? Amém. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60. Hoje nós vamos estar falando sobre, o nosso tema da nossa mensagem é dispõe-te, resplandece-te, porque vem a tua luz. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim o texto: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminharão para a sua luz e os reis para o resplendor que te nasceu. Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já realizou até aqui, Senhor, pelos louvores aqui cantados, ó Pai, e sabemos que o Senhor habita no meio dos louvores. Muito obrigado, Senhor, pela vida do missionário Glauco, Senhor, que nos desafia, Senhor, a sermos fiéis ao Teu chamado, de nós anunciarmos o Teu reino entre as nações, Pai eterno. Agora fala conosco através da Tua palavra, e que o Teu Santo Espírito nos tira do nosso lugar de costume, e nos leve, Senhor, para o centro da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dispõe-te, resplandece, porque vem a luz, vem a tua luz. Esse é um texto onde fala de uma glória futura para Israel. Mas não quero me atentar aos detalhes sobre Israel, mas quero trazer ela para nós como igreja, para aquilo que nós estamos vivendo no dia de hoje. E aqui é uma promessa, o Senhor fazendo a Israel, de que era para ele se colocar presente, se dispor na presença do Senhor, para que a luz e a salvação do Senhor pudesse chegar até eles. Mas se nós olharmos um pouquinho antes, no capítulo 59, que antecede a esta promessa que o Senhor está fazendo a Israel, nós vamos olhar uma confissão de Israel. No capítulo 59, nós vamos ter uma ideia de como Israel, o povo de Deus, a nação escolhida por Deus, estava vivendo. Eles estavam vivendo, de certa forma, se indagando ao Senhor. O sentimento de Israel era um sentimento de abandono, era um sentimento de tristeza, era um sentimento de melancolia, pela situação que eles estavam vivendo. Eles, em outras palavras, eles estavam decepcionados com Deus, entristecidos com o Senhor, achando que Deus os havia abandonado, entregue ao cativeiro, entregue ao abandono, como uma mulher caída, prostrada de costas, sem nenhum valor. Mas ao nós olharmos um pouco, vamos ver em Isaías, o Senhor, Ele traz a resposta que Israel estava indagando acerca do Senhor. E o Senhor, Ele fala: eis que as mãos do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não se possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados é quem encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A resposta que nós precisamos entender, embora possamos ser povo de Deus, podemos ter promessas de Deus nas nossas vidas, podemos ser filhos de Deus, mas algo que vai impedir que as nossas orações sejam atendidas,
algo que vai impedir das promessas de Deus se cumprir na nossa vida, se algo vai atrapalhar e até mesmo nos afastar de Deus, é o pecado. O pecado é algo que nós não podemos brincar, é algo que nós temos que levar muito a sério. O Senhor começa lembrando a Israel que o Senhor, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa estender para Israel, que os ouvidos do Senhor não estão tampados para o clamor de Israel, que os olhos do Senhor não estão fechados para o sofrimento da nação de Israel, que os seus pés não estão presos para que ele não possa andar na direção de Israel e auxílio de Israel. Não, Ele é um Deus que vê, Ele é um Deus que ouve, Ele é um Deus que está atento, e é um Deus que nada foge ao controle dEle, e nada pega este Deus de surpresa. Ele é um Deus que está atento ao que está acontecendo na sua vida, na minha vida. Ele é um Deus que está atento ao que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo, e o que está acontecendo na Albânia. Ele é um Deus que está atento. Então ele começa lembrando que Ele está pronto para salvar, Ele está pronto para socorrer, Ele está pronto para ouvir, mas algo impedia Israel de viver a plenitude e a presença de Deus. No versículo 2 ele vai falar, mas são o quê? O que nos impede? O que impede de Deus ouvir o clamor? O Senhor vai falar, mas são as vossas iniquidades que fazem separação entre mim e o meu povo. Ele vai falar, não, somente as suas iniquidades, mas é o seu pecado, o meu pecado que nos separa de Deus. E nós temos que levar isso muito a sério. Não podemos brincar com o pecado. A pregação de domingo passado foi uma pregação pontual que exige de nós um posicionamento. Quando eu vi o tema da mensagem, eu imaginei assim, né? Você escolhe o seu fim, você decide o seu fim. Eu lembrei de um programa que não é da minha época, Você Decide. Era um programa que tinha 2 finais e você decidia qual era o final que melhor te agradava. Eu falei, não é da minha época, mas, meus irmãos, e quando o Fernando falava sobre a pregação, e falava sobre aquilo que separava, aquilo que Deus odiava, aquilo que era fácil, aquilo que era largo, aquilo que nos enganava, que ele falava sobre o pecado, sobre as obras da carne. Quem estava aqui no culto das 7, irmão, deu um trovão, bem na hora que o Fernando estava falando isso. Meu irmão, mas deu um trovão, e esse trovão, isso aqui ficou balançando. Eu olhei para o lado e falei, será que é hoje, Senhor? E eu falei, se começar a sumir pessoas aqui, eu vou agarrar. Mas de temor no meu coração, porque já reparou, todo filme de arrebatamento, todo pastor fica, cara, não sei porquê. Eu falei, será que é hoje aí? Eu vou ficar, porque o Fernando não sumiu, tá lá, então ele vai ficar comigo. E aí, mas eu fui para casa, meditando. Irmãos, em nome de Jesus, não toma isso como uma doutrina. Mas, meu irmão, na hora que o Fernando estava falando sobre o pecado, aquele trovão, para mim, Cleiton, para mim, foi Deus falando, eu odeio o pecado. Porque o pecado, ele nos separa de Deus. O pecado é a causa de Cristo ter morrido na cruz do Calvário. Irmãos, nós olhamos para a cruz, e a cruz ela é a expressão do amor, amém? Glória a Deus, porque Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar, para nos reconciliar, para que nós pudéssemos ter comunhão com o Senhor, aleluia! Mas a cruz também tem um outro significado,
É como Deus detesta o pecado. Aprove a Deus moer o seu filho, fazer justiça na cruz do Calvário. A cruz não é algo de brincadeira, é algo que nós precisamos nos posicionar. O resultado do pecado é avassalador, nos prejudica e nos afasta da presença de Deus. Nós, como cristãos, não podemos viver uma vida de pecado. O pecado na nossa vida tem que ser um acidente. Se nós continuamos vivendo uma prática de pecado, nós temos que questionar a nossa salvação. Deus te salvou do quê? Deus está te mudando do quê? A graça, irmãos, não é uma carta de alforria nos dando liberdade para pecar. Você pode pecar o quanto que você quiser. Não, não é isso. A graça é uma carta de garantia que se nós pecarmos, nós temos perdão de pecado. Nós temos garantia de pecado. Em Isaías 59, versículo 3, nós vamos ver a confissão de Israel. Agora é Israel falando o porquê que a bondade, o porquê que a misericórdia, porquê que não vem sobre, porquê que a justiça não vem sobre eles. Nós vamos ler aí versículo 13 e versículo 14, que diz assim: como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, retira-nos do mentir, retira do nosso Deus, o pregar a opressão e a rebeldia, conceber, proferir o coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou. Olha o que o pecado faz. Por causa do pecado, o direito se retirou. Por causa do pecado, a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. O pecado impede que a justiça de Deus seja manifestada. E o pecado impede que a retidão de Deus se manifestasse em Israel. Irmãos, nós vivemos dias difíceis, e onde nós vemos pessoas tão apaixonadas por partidos políticos, por defender A, por defender B. Eu imagino que se nós fôssemos tão empenhados nas nossas redes sociais em promulgar e divulgar a salvação de Deus, o Brasil já teria sido alcançado. É incrível como nós brigamos por A, brigamos por B, mas deixa eu te falar algo espiritual em nome de Jesus. O problema não é A, o problema não é B. O problema não é partido A, o problema não é partido C, o problema se chama pecado. E o pecado entrou no mundo. Pode ter o sistema de governo que houver, mas o problema é o pecado. E aqui vemos que a justiça não pode vir, a retidão não pode vir, a justiça fica de longe. E aqui vemos a resposta para as frustrações da nação. Os pecados, as transgressões são obstáculos para a libertação e para a presença de Deus. Tudo que eu e você e tudo que a nação brasileira precisa é da presença de Deus. Nós não precisamos de A, de B, nós precisamos de Jesus Cristo. Nós precisamos da tua presença. Não precisamos das bênçãos. Porque muitos de nós queremos as bênçãos e não queremos o abençoador. O mais importante de Israel não era o ouro, não era a prata. O mais importante de Israel não era nem mesmo os anjos que o Senhor havia prometido. O Senhor fez uma promessa a Israel, que aonde ele colocasse a planta dos pés, o Senhor daria por herança, o Senhor daria por nação, daria os tesouros, daria as posses, daria as riquezas. Mas Moisés entendeu que tudo isso, sem Deus, de nada valeria. Ele falou: olha, Senhor, se a tua presença não estiver conosco, se a tua presença não estiver conosco, não nos tire deste lugar. Pouco me importa as riquezas, pouco me importa os tesouros deste mundo, se quem me importa é a tua presença. E a presença de Deus, ela precisa ser restituída. E é isso que o Senhor começa a falar com Israel.
A melancolia, o caos, a dor da separação, o abandono do capítulo 59 será revertido no capítulo 60. O Senhor começa a falar ainda no capítulo 59, no versículo 20 ao versículo 21, embora a situação de Israel fosse uma situação de melancolia, de dor, de pecado, de tristeza, de vergonha, mas o Senhor, Ele volta para o seu povo, porque sempre haverá um remanescente de Israel, haverá sempre um povo que será fiel ao Senhor, haverá um povo que sempre vai promulgar a palavra do Senhor, que não vai se dobrar aos governos deste mundo, mas que vai se manter a sua posição em Cristo Jesus. E Ele diz para a sua igreja: o Redentor virá. Em tempo de Ele sim, Ele não. Uma coisa eu sei com certeza: Ele vem. Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar o seu povo, Ele vem buscar o remanescente de Israel. Ele traz agora uma esperança, Ele traz agora uma promessa para o seu povo, uma promessa para as nações: o Redentor virá. E o Messias trará a redenção a Sião. Todos os que são os fiéis, há um concerto, há uma aliança. No versículo 21, ele diz: este é o meu concerto, na versão, em algumas versões, em outra versão, como a King James vai trazer: esta é a minha aliança. É momento de Israel olhar para a aliança de Deus. É momento de Israel olhar o concerto de Deus. Como foi pregado domingo passado, uma posição precisa ser tomada. Você decide o seu fim. Agora precisamos lembrar deste concerto. Precisamos lembrar dessas promessas. Então, se a gente sabe que o pecado nos afasta de Deus, o meu maior compromisso é fazer com que eu não peque, para que eu fique cada vez mais próximo de Deus. E ele diz que há um concerto a ser feito, há uma esperança a ser feita. E quando nós lemos lá e vamos para o capítulo 60, que fala sobre dispõe-te, resplandece-te, porque a tua luz vem, nos fala da glória do Senhor, e a glória do Senhor virá. A vontade de Deus, e Ele comunicou isso para Israel, e nós precisamos entender: a vontade de Deus é que a glória de Deus seja anunciada, seja enviada a todas as nações da terra. É como uma nuvem que cobre a palavra do Senhor. A vontade de Deus é que a nuvem do Senhor, a presença do Senhor, esteja em todas as nações, esteja em todos os povos. Há um alvorecer da glória do Senhor. Em Isaías 58, versículo 8, então diz assim: então se romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará, sem detém. A tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Deus falando que a glória do Senhor será a minha e a tua retaguarda, que a cura do Senhor virá para as nações, através do seu povo. E nós vamos ver que no capítulo 60, versículo 2, o Senhor, Ele vai falar algo muito importante, que Ele diz assim: porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Nós precisamos separar esses dois versículos, essas duas passagens. As trevas cobrem a terra, e a escuridão cobrem os povos. O que são trevas? Miséria, destruição, miséria espiritual, fome, como nós acabamos de ouvir, a miséria que vive a Albânia, não só a Albânia, mas muitos países que não conhecem o Senhor, que são países que vivem o pós-cristianismo, a miséria espiritual, a fome, não só de alimento, mas a fome da palavra do Senhor, a destruição, que é a mudança de valores, ignorar os valores de Deus, ignorar os valores da família, ignorar os valores que Deus estabeleceu. As trevas são morte, ignorância.
A ignorância aqui não é somente ignorância no trato, do agir, mas é ignorância do conhecimento, ignorância de você não saber qual é a missão para a qual você foi chamado. Há uma ignorância intelectual. Escuridão tem a ver, sabe com o quê? Com tristeza. O mundo hoje, se você for olhar, se aquilo que eles pregam, se aquilo que eles dizem que realmente é bom para o homem, não deveria haver tristeza. Porque é ensinado nos dias de hoje que você tem que fazer tudo o que você quiser, você pode ser quem você quiser, você não precisa respeitar, você tem que beber, você tem que aproveitar, você tem que passar noite, você tem que ter mulher, 1, 2, 3, você pode trocar, vice-versa, tudo isso, noites e mais noites, mas tudo isso não traz alegria, tudo isso traz o quê? Um vazio existencial. Tudo isso traz distanciamento de Deus. E por que então a alegria não tem que ver com a alma? A tristeza, a gente tem que entender que tudo isso, o mundo tem tentado alimentar a alma para que a pessoa possa sentir alegre. A alegria e tristeza não tem nada a ver com alma. A alegria, ela é espiritual, ela tem a ver com o espírito, porque o dom do espírito é alegria. Aí a gente quer satisfazer a alma com os prazeres do mundo, a gente quer satisfazer a alma com as diretrizes do mundo, não vão nos satisfazer, porque a alegria é algo espiritual, é algo que vem do espírito, e não é algo que vem da alma. É por isso que mesmo em meio às lutas, a nossa alegria vem do Senhor. Em meio às escassez, em meio à desesperança, em meio ao caos, a nossa alegria está no Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. É por isso que embora eu possa estar abatido, mas eu não estou destruído. Embora angustiado, mas não perplexo e não caído, porque há uma esperança. A nossa alegria vem de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que alimentar a nossa alma com a palavra do Senhor. E a escuridão, ela vem com a iniquidade. Hoje, a maldade tem se multiplicado de todas as formas. Naquela época, não é diferente dos dias de hoje. A maldade tem se multiplicado. As trevas cobrem a terra. A escuridão cobre os povos. O que é essa escuridão? É a mesma coisa? Não é a mesma coisa. A escuridão que cobre os povos se chama depressão. Se chama melancolia, opressão, dor, pecado e morte. Esta é a situação que Isaías está falando no versículo 2, de como estão as nações, de como estão os povos. As trevas controlam o desespero do pecador, a melancolia. Os homens estavam controlados pela anarquia moral. Nós precisamos entender isso. Mas agora, Sião, que é os nossos olhos, que é a promessa que o Senhor está falando, Sião sairá desta melancolia. Em primeiro lugar, ela terá o privilégio e o dever de trazer a luz que dispersa as trevas no mundo. Em Isaías 60, versículo 3 diz assim: e as nações se encaminharão para a sua luz. A luz atrai os que estão nas trevas. Nós precisamos entender a primeira coisa, quando Deus nos chamou para ser o quê? Luz. E quando nós pensamos em luz, deixa eu te falar algo, você não tem luz própria, eu não tenho luz própria. Quando nós falamos de luz, precisamos entender como o corpo celeste, como as estrelas do céu. Eles não têm luz. Nós podemos exemplificar a lua. A lua, ela não tem luz própria, ela apenas reflete a luz que o sol emite. Assim, eu e você não temos nada para oferecer a este mundo, mas a luz do mundo tem que vir sobre nós. E quando ele fala, eis que vem a tua luz. Quem é a nossa luz? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aquela luz, Ele vem sobre nós. E nós precisamos deixar que a luz de Cristo brilhe em nós. Que a luz de Cristo invada a nossa vida. É por isso que nós oramos, venha a nós o teu reino.
Nós oramos porque nós nos tornamos embaixadores do reino de Deus. Nós chamamos porque não temos luz própria, mas a partir do momento que começamos a viver com Cristo, começamos a andar com Cristo, começamos a meditar na palavra de Cristo, o que vai acontecer? A luz dele vai começar a refletir. A luz dele vai começar a sair de mim e vai alcançar os povos, vai alcançar aqueles que estão à minha volta, vão alcançar a minha família, vão alcançar as pessoas que estão no meu trabalho, vão alcançar a sociedade, vão alcançar o nosso país. Nós precisamos deixar que a luz do Senhor possa refletir sobre nós. Olha o que diz a palavra do Senhor. Você precisa entender quem você é. Você precisa entender qual é o chamado que você tem, qual é a posição que você tem, para que a luz do Senhor possa refletir através da sua vida. Em 1 Pedro, no capítulo 9, no 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, olha o que Deus está falando sobre você, meu irmão, sobre você, igreja do Senhor. Vós sois geração eleita do Senhor. O Senhor te elegeu, o Senhor te escolheu, sacerdócio real. O que é sacerdócio real? O sacerdote é aquele que pode interceder por uma nação, é aquele que pode interceder sobre um povo, é aquele que pode interceder sobre uma vida. Todos aqui podem interceder por alguém, todos aqui podem orar por uma nação, todos aqui são sacerdotes diante do Senhor. Você é chamado de nação santa. O que é nação santa? É povo separado, é povo exclusivo do Senhor. Você não foi chamado para se misturar com o mundo, você não foi chamado para andar com o mundo, você não foi chamado para cheirar o mundo, para andar como o mundo. Você foi chamado para ser diferente, você foi chamado para brilhar sobre a glória do Senhor. Você foi chamado para fazer a diferença no nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. As pessoas vão te excluir, porque você não é igual. Vão te excluir porque você não é igual, você é diferente. A luz do Senhor está sobre você. A glória de Deus está sobre você. E a luz vai incomodar as trevas. A luz vai fazer separação. Muitos vão afastar de você. Muitos não quererão mais caminhar com você porque você é luz. Nós precisamos ser luz. E olha o que o Senhor diz: você é povo de propriedade exclusiva do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? O Senhor não divide você com o mundo. O Senhor não divide você com o pecado. Ele não divide você. Você consegue entender isso? Não é para você andar neste caminho, não é para você andar com essas atitudes, porque você é exclusividade de Deus. E aí o Senhor diz a mais, cujo o propósito qual é o meu propósito? Qual é o seu propósito? Qual é? É proclamar as grandezas daquele que vos convocou para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para brilhar. Ele chamou para ser como chamariz. Agora é época de chuva. E o que acontece? Quando vai dando 6 horas, aqueles bichinhos, onde tem luz, eles são tudo atraídos, né? Aí você tem que trancar a sua casa, fechar a sua casa. Por quê? Porque eles são atraídos pela luz. E onde tiver luz, eles vão entrar. Assim deveria ser eu e você. Assim deveria ser a igreja do Senhor. Irmãos, quando nós olhamos que a terra está em trevas, tem muitos de nós que falam assim: o mundo já é do maligno mesmo, não precisa fazer. Não, irmão. Se o mundo está em trevas, é um bom campo missionário para você pregar a palavra do Senhor. Nós temos que entender que nós fomos chamados para do reino da treva, para a sua maravilhosa luz, para manifestar salvação para aqueles que não têm salvação, manifestar esperança para aqueles que não têm esperança. A nossa vida, as pessoas têm que olhar e de nós tem que sair luz, não que temos luz, mas a luz que vem do Senhor. As nossas células, irmãos, em nome de Jesus, tem que ser um lugar de luz, muita luz, para que o perdido entre lá e encontre Jesus, encontre salvação, encontre esperança, encontre redenção em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, como é bom participar de uma célula, como é bom estar em comunhão com os irmãos, como é bom fazer parte de uma igreja.
Mas não faz sentido se nós entendermos que é só para nós ficarmos ali. Não, irmão, tem que ser um lugar de cura, tem que ser um lugar de restauração, tem que ser um lugar da manifestação da glória do Senhor. E a palavra do Senhor em Isaías 60, voltando por versículo 1, diz assim: dispõe-te. O que é dispõe-te? Ou levanta-te em outras traduções. No original isso quer dizer: desperta, ó tu que dormes. É a mesma palavra que está lá escrita em Efésios no capítulo 5, versículo 14, que diz assim: desperta, ó tu que dormes. Não é tempo de nós ficarmos dormindo, não é tempo de nós ficarmos deixando o tempo passar, perdendo tempo preciosos na nossa vida. Nós precisamos acordar, entender a nossa chamada, entender que Deus chamou a mim e chamou a você, nos chamou para que nós pudéssemos nos colocar de pé. E o que você precisa entender, você precisa acordar hoje. E quantas pessoas no caminhar da vida cristã, porque alguma coisa não caminhou como você esperava, e você saiu daquilo que Deus te deu. Você abandonou aquilo que Deus te deu. Você deixou aquilo que Deus confiou em você, porque você se decepcionou, ou porque estava pesado a caminhada. Mas o Senhor fala: ei, desperta tu que dormes. Ei, desperta o dom que há em ti. O dom que Deus te deu é para você trabalhar, é para você colocar para o reino do Senhor. Irmãos, todos aqui têm capacidade de ser testemunha do Senhor. Todos nós temos capacidade de testemunharmos aquilo que Deus tem feito para nós. É tempo de alerta, é de mostrar que é tempo de ficar o quê? Ativo, não é tempo de retroceder. Porque aquele que colocou a mão no arado, não olhe para trás. E muitas vezes nós somos tentados a olhar para trás. Muitas vezes a nossa situação é como a situação de Israel, no capítulo 59, que nos sentimos de alguma forma traídos, abandonados, esquecidos por Deus. Quem já se sentiu assim, irmãos? Eu já me senti assim. Mas nós temos que olhar, não pelas nossas circunstâncias, não por aquilo que nos atinge, porque o que nos atinge é momentâneo, mas o que nos espera é eterno. Sião antes como uma mulher caída, de costa, derrubada, suja, abandonada, mas agora recebe uma ordem. Recebe o que? A luz do Senhor Jesus. E o Senhor diz: é chegado o reino de Deus entre vós. É chegado o reino de Deus entre vós. Jesus, o nosso Senhor e Salvador. A missão de Jesus é nos tornar um grande refletor da sua luz para o mundo. A luz que transforma todas as coisas. A luz que salva o mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem está em mim não está em trevas. Quem está em mim achou salvação. O Senhor, Ele é a luz do mundo. Por isso que Ele diz na tua palavra: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. Quem é a tua luz, igreja? Quem é a tua luz? Quem é a tua coroa? Jesus, o nosso Senhor. Que nós nesta noite possamos nos colocar de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se coloque de pé.